Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, família. Você é empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas. Nesta manhã de quinta-feira, dia dedicado à Santa Eucaristia, nos unimos e reunimos para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero acolher já o nosso irmão combatente missionário, empreendedor Vicente Ferreira da Silva. Deus abençoe seu Vicente, bom dia, seja bem-vindo. Que o Senhor derrame graças e bênçãos em abundâncias no seu empreendimento nesse dia de hoje. E continuando a nossa série com o livro do Êxodo, nós vamos meditar hoje em Êxodo capítulo 35, versículo 10. Êxodo 35, versículo 10. Acolhendo também o empreendedor José Inácio Ferreira. Seja bem-vindo, seu Inácio. Deus abençoe o senhor, toda a família, derramando graças especiais no seu empreendimento nesta manhã de quinta-feira. Êxodo 35, 10 diz assim: Todos os homens hábeis entre vós virão e farão tudo o que o Senhor ordenou. Todos os homens hábeis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplicar essa palavra dentro do empreendedorismo. Uma coisa muito importante na nossa vida humana, né? A habilidade. Precisamos ter habilidades para executar determinada função, para executar determinadas tarefas. Rosa, eu estou começando hoje, eu não tenho habilidade em nada. E aí você vai treinando, você vai preparando para ter a habilidade necessária. Dentro do empreendedorismo, grandes projetos exigem colaboração e união de talentos. Grandes projetos exigem colaboração e união de talentos. Então, dentro do teu empreendimento, quais são os talentos que vai unir-se ao seu para executar com êxito os grandes projetos do seu empreendimento? O empreendedor precisa criar cultura de cooperação. Então, aqueles talentos, a gente já é do nosso conhecimento, né, que uma citação bíblica, que todos nós temos talentos e que Deus dá talentos de acordo com a nossa capacidade de multiplicar. Então, se eu tenho um talento, a minha função é multiplicar aquele talento. Se eu tenho 5, multiplicar, e assim sucessivamente. Então, dentro do teu empreendimento, da tua empresa, nos projetos, na execução, faça a união, capte os talentos que você tem, que pode somar, que pode ampliar mais o teu projeto, de acordo com a capacidade de cada um. Tem gente que é bom na digitação, então todo projeto você é responsável pela questão da digitação, não somente a questão da digitação, né? A estrutura também, a ortografia, toda a dinâmica dentro do projeto digitado. Se tem gente que é boa na habilidade da, como é que se diz, meu Deus, de cálculos do projeto. Quais são os tipos de cálculos que vão existir? Então, a pessoa, você está ali conversando, está falando, está apresentando, e a pessoa ela já vai fazendo, né? Aquele risquinho de muitos cálculos na sua mente e soma também com a sua participação. E assim sucessivamente, de acordo com a necessidade do seu projeto, reúna os talentos que você tem e vamos trabalhar para que esses talentos eles sejam cada vez mais multiplicados. A dica prática para o dia de hoje: valorize hoje
a contribuição de alguém da sua equipe. Então, envolva a equipe, vê o envolvimento da equipe, acompanha o desenvolvimento e valorize a contribuição, aqueles que estão se empenhando mesmo, aqueles que somam verdadeiramente, aqueles que querem que o seu negócio seja cada vez mais ampliado. Então, valorize hoje a contribuição de alguém da sua equipe. E pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério do texto do empreendedor, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pela vida dos seus clientes e seus fornecedores. Apresenta todos diante do Senhor, para que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias no dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a Deus a graça para vencer as forças contrárias. Vamos pedir com fé e confiança para vencer essas forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, vamos rezar, coloca diante de Deus, peça por sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos,
de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, o mistério da gratidão, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Coloca agora diante de Deus, apresenta o nome da tua empresa, o teu empreendimento, o teu ramo de atividade. Consagra ao Senhor os projetos que estão em teu coração, os planos, planejamentos, metas, sonhos. Consagra tudo a Deus nesta manhã, depositando no sagrado coração de Jesus. Que o Senhor visite cada planejamento estratégico, que o Senhor visite cada gerência, que o Senhor visite cada ação executada, para que esses empreendimentos possam verdadeiramente se ampliar, prosperar, conduzidos pela mão do Senhor. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, colocando aqui a empresa Firi Automecânica, o seu empreendedor, colocando a empresa Automecânica São Paulo,
a empresa Salles Modas e os seus empreendedores, colocando a Resgate História, a loja oficial da Nação Combatente, a empresa BPO Financeiro. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Derrama, Senhor Jesus, sobre nós a Tua luz, a Tua força, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bênção poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que a mão de Deus conduz a nossa vida, direcione e abençoa o nosso empreendimento, encerramos o texto do empreendedor nesta manhã de quinta-feira. Agradeço a você que reza conosco, você que participa, e te peço, deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha essa graça para que outras pessoas também possam vivenciar este momento, rezando o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. O texto do empreendedor ele vai ao ar de segunda a sábado, às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da Comunidade Missão Resgate. 25 anos de fundação, Jubileu de Prata. Raimunda, rezando ainda por Raimunda, moda íntima e praia, para aumentar as vendas e crescer na prosperidade. Que Deus abençoe o teu empreendimento, Raimunda. Vamos para avançar, né? Não retrocedemos, nós avançamos. Avançar é decisão. Ilumina, Senhor, o nosso dia. Tenham todos um ótimo dia de conquistas, de vitórias, de planejamento, de estruturação, de muitos problemas resolvidos. E com a graça de Deus, amanhã às 6h30 da manhã, estaremos de volta com o texto do empreendedor. Estamos juntos na batalha até o céu. Tchau, povo de Deus!